de Brasília. Manchete agora do professor Vila, falando de uma notícia boa hoje. O IBGE traz números do emprego e, olha, é a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos. Veja só, vamos ver. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,9% no trimestre encerrado em junho, conforme dados divulgados nesta quarta pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse recuo coloca o percentual de desocupados com 14 anos ou mais no menor nível desde 2014, quando a taxa também foi de 6,9%. É o patamar mais baixo da série histórica da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que começou a ser coletada em 2012 para esse período. O desemprego no Brasil atingiu o menor nível em 10 anos. A taxa do segundo trimestre de 2024 é menor do que a dos 3 meses anteriores. No mesmo período do ano passado, a taxa de desocupação era de 8%. Comparando todos os meses, o desemprego é o menor desde dezembro de 2014, quando 6,6% da população estava à procura de emprego. O menor percentual da série foi registrado em dezembro de 2013, com 6,3%. O indicador atual está abaixo da metade da maior taxa da série. Os dados do IBGE mostram que a taxa caiu 8 pontos percentuais desde o trimestre encerrado em março de 2021. Naquele período, marcado pela pandemia da Covid-19, o Brasil tinha 14,9% de desempregados. O total de pessoas em busca de trabalho soma 7,54 milhões, o menor número desde fevereiro de 2015, quando 7,51 milhões estavam sem trabalho. No mesmo período do ano passado, o número de desocupados era de 8,65 milhões. No trimestre encerrado em maio desse ano, 7,78 milhões procuravam emprego. A população ocupada atingiu 101,8 milhões, o maior valor já registrado pela série. Esse resultado representa um aumento de 1,6% no trimestre e 3% no ano. Professor Marco Antônio Vila. Veja, Amadeu, é aquilo que nós já conversamos algumas vezes aí. Os governos, e especialmente agora numa situação tão difícil de reconstrução do Estado depois do tsunami destrutivo que foi a presidência Jair Bolsonaro, então você está reconstruindo o Estado. Reconstruir o Estado, as secretarias, os ministérios, os seus responsáveis, a economia, voltar a ter um orçamento decente, pessoas responsáveis na relação do Brasil com o mundo. Vocês imaginam se o Ernesto Araújo fosse ainda ministro das Relações Exteriores do Brasil na crise com a Venezuela? O Beato Salu, da novela Roque Santeiro, o Ernesto Araújo, vocês imaginam o que seria do Brasil se o Bolsonaro fosse presidente na crise com a Venezuela? Essa página foi virada e a economia mostra isso. Então você tem sempre de trabalhar, e aí muitos foram injustos historicamente, eu estou lendo as memórias dele que está aqui, do embaixador Rubens e Cupri, no meio da implantação do Plano Real, ele falando assim, olha, as coisas ruins a gente esconde, nós queremos faturar, grosso modo, com as coisas boas. A inflação era só de 2.400% ao ano, 4 dígitos, e naquele momento que só se remarcava. Então as notícias ruins, espera um pouquinho, que ela passa, isso daí é muita coisa de especulador, vamos priorizar o Plano Real. E foi a maior vitória contra a inflação da história do mundo ocidental. Ninguém conseguiu fazer o que eles fizeram, caso de Prêmio Nobel da Economia. Bem, agora é um exemplo. A economia está dando claros sinais de recuperação. Quando você chega a uma taxa de desemprego tão baixo, com a menor da última década, é sinal que você está no caminho certo, mesmo com taxa de juros alta, e realmente é muito alta, né? Mesmo com nós precisamos voltar a industrializar o país, a reindustrialização é tarefa fundamental, precisamos melhorar o crédito para os micros, pequenos e médios empreendedores, e aí o BNDES precisa ter agências físicas, não é ter bancos intermediários, ter agências físicas, da pessoa saber, é ali a agência do BNDES, né? Ir lá conseguir o crédito mais barato. Então, as coisas estão melhorando.
E na vida do mais pobre, ele sabe isso, primeiro, por uma coisa simples, ele está empregado. Segundo, mas sem panfletarismo, tem comida no prato. Ele, a sua família, os seus filhos, podendo comer. O que no Brasil milhões não conseguem fazer, vive em situação alimentar, nós sabemos que representa quase que metade de insegurança alimentar, quase metade da população, e cerca de 30 milhões, 20 a 30, que é um número fabuloso, passam fome. Então, está melhorando. Então, o que o governo tem de fazer? Como historicamente os governos souberam fazer, aqueles que tinham essa percepção democrática popular, dar essas boas notícias e ganhar o debate da comunicação, o debate ideológico. Mas mais do que isso, ter realizações. Porque não adianta só falar. Se o sujeito vai e está desempregado, ele precisa falar e ele está empregado. E lembrar que ele está empregado porque o governo começou a reativar a economia. Aquilo não caiu do céu. Claro que o empresário tem um papel importante, mas isso deve ser também uma política nacional do governo. Então, esse tem, e nós já falamos aqui, tem de ser o foco, porque nós tivemos momentos muito ruins na década passada. 2015 e 2016 é o pior biênio econômico da história republicana. O pior, nós demos um salto para trás de menos 7,5% do PIB, uma tragédia. Agora as coisas estão se recuperando. E na segunda parte, no segundo biênio desse governo, se a coisa terminar bem esse ano, que deve terminar, que tem coisa que não depende do Brasil, você falou do petróleo, se a questão da crise do Irã, crise da Venezuela, crise no Oriente Médio se expandir, isso vai ter reflexo na economia mundial. Mas caso a coisa não seja de grandes proporções, o segundo biênio, 2025-26, vai ser melhor do que 2023 e 2024, porque você pôs a casa em ordem. E aí a economia melhora e as vidas das pessoas é melhor. Então, por isso que esse dado, para mim, é a principal notícia, sem dar uma daquele otimismo, sabe? Daquele ufanismo barato, nada disso. Mas, concretamente, eu acho que a grande notícia da semana para o Brasil é essa. Sem pachequismo. Franz, para amarrar aqui o tema, qual é a importância de mais dinheiro no bolso dos mais pobres? Tipo, mais Bolsa Família, tipo, salário mínimo com aumento real. O que é que isso aí significou para essa retomada do emprego? Isso que é importante, o que as pessoas querem é comer, né? Só para lembrar, a primeira coisa é comer. Veja que as pessoas vão no supermercado e querem comprar comida. Primeira coisa. E depois, qual é o grande desejo? Se pudesse ser constante o crescimento. É a linha branca, é ter um fogão, uma geladeira, e por aí vai. Não pense que eles querem uma mansão de 10 milhões, não. As pessoas querem e conseguir resolver o problema da maioria da população. E qual é? Emprego, renda e as condições de vida. E esses são os milhões de brasileiros que não podem, que são os excluídos, que precisam ser incluídos no nosso país. E essa inclusão que está fazendo empurrar a economia, França? Com certeza, Amadeu. Aumenta o poder de compra do brasileiro. Tivemos diversas ações do governo federal para atender esse público, como o programa Desenrola, em que milhões de brasileiros conseguiram ter acesso ao crédito, voltar a fazer compras, adquirir determinado bem ao qual sonhavam, qual desejavam. Também teve ali no ano passado aquele programa que incentivou a compra de veículos no país. Então, toda essa dinamização da economia brasileira advém também desses programas que foram adotados pelo governo federal para alavancar o poder de compra do brasileiro. Olha só, vamos com o nosso